Oi, turma! Continuando a segunda lei de Mendel, a resolução dos exercícios, vou dar, claro, uma explicação, vou resolver as questões com vocês, tá bom? Para ficar mais fácil, porque o correto seria a gente resolver vários exemplos se estivesse em sala de aula, tá bom? A questão número 1 está assim, ó. A Drosophila melanogaster é aquela mosca da fruta que fica em volta da banana, quando a banana está ficando podre, sabe? Aquela mosquinha pequenininha. É um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são as asas vestigiais, que é o Vzinho, e o corpo escuro, que é o Ezinho. Então, falou que são duas características recessivas. Asas vestigiais, recessivo, corpo escuro, recessivo. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte: a F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. Aí presta atenção em um detalhe que vai aparecer agora, para ficar mais fácil para vocês entenderem. F2, que é a segunda geração, F2, 9 sobre 16 avos, né? 9 sobre 16, selvagem. 3 sobre 16 tem asas vestigiais. 3 sobre 16 tem o corpo escuro. E 1 sobre 16 tem asas vestigiais e corpo escuro, que é o que falou que é tudo recessivo. Então, eu sei que quem é selvagem é todo dominante. Quem tem asas vestigiais e corpo escuro foi dado pela questão que são características recessivas. Olha o que apareceu nessa questão para eu analisar. Na F2, 9, tudo dominante, para 3, para 1, tudo recessivo. Essa proporção, ó, 9 para 3, para 1. 9, tudo dominante, que é o selvagem. 3, uma característica dominante. 3, novamente, uma característica dominante. A outra, claro, recessiva. E um indivíduo que tem as duas características recessivas. Quando eu tenho isso, é aquela segunda lei de Mendel, aonde eu tenho o cruzamento de um duplo heterozigoto com um duplo recessivo. Pode ser qualquer letra, vou seguir as letras que foram dadas aqui, que é a primeira do recessivo, né? Ezão, Ezinho, Vzão, Vzinho, cruzando com Ezão, Ezinho, Vzão, Vzinho. Usei a letra E e a letra V, porque no enunciado deu que vestigial é Vzinho e escuro é Ezinho. Então, olha, vai ser heterozigoto para a primeira característica e para a segunda característica. Eu vou cruzar com outro indivíduo igual. Heterozigoto para a primeira característica e heterozigoto para a segunda característica. Por que eu sei que é esse cruzamento que eu tenho que fazer? Por causa do resultado da F2. Toda vez que nasce essa proporção, 9 para 3, para 1 indivíduo, eu sei que é o cruzamento de um duplo heterozigoto, que eu chamo de dihíbrido, com um duplo heterozigoto, que é outro dihíbrido. Aí vem as afirmações. A primeira: as proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam ausência de dominância? Não indica ausência de dominante. Eu sei que tem o dominante e tem o recessivo. Tanto é que lá em cima já me fala que vestigial e escuro são características recessivas. Não falou nada de ausência de dominância. Então, essa está errada. A segunda afirmação: os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente. É um dihibridismo, que são heterozigotos, né? Envolvendo dois genes, porque é um E e um V, são letras diferentes, são genes diferentes. Autossômico, porque nós não falamos nada de parte sexual. Não são características localizadas ali em cromossomos sexuais. Em nenhum momento foi mencionado isso. Segregação independente, porque uma característica não interfere na outra, que é a segunda lei de Mendel. Então, essa está correta. A terceira: as proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel, ou princípio da segregação independente dos caracteres. Realmente,
Toda vez que aparece, como eu disse, 9 para 3 para 3 para 1, nada mais é do que o experimento que o Mendel fez na segunda lei. A quarta afirmação: os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Não, nós dissemos lá no outro vídeo que a segunda lei de Mendel, ela se aplica para genes que estão distantes. Ela vai se aplicar para genes que estão em cromossomos não homólogos, que são cromossomos que têm sequências diferentes de genes, né? Então essa está errada também. Aqui seriam cromossomos não homólogos. A questão número 2. A questão número 2, vamos resolver aqui, um probleminha, ó. Uma linhagem pura de uma variedade de ervilha de semente lisa, gene dominante, flores brancas, gene recessivo, foi cruzada com outra linhagem pura de uma variedade de semente rugosa, que é o gene recessivo, flores roxas, que é o gene dominante. Então, o que eu tenho? Aqui está falando da semente, foi dado que tem a semente lisa, mencionou semente lisa, semente rugosa. Foi dado pela questão que lisa é dominante, rugosa é um gene recessivo. Então, eu pego a primeira letra do recessivo, que é a letra R, o dominante, a mesma letra, só que maiúscula. Essa foi a primeira característica, o tipo de semente. A segunda característica está falando das flores. Eu sei que tem, mencionou lá em cima, ó, flores brancas, falou que as flores brancas são recessivas e as flores roxas são dominantes. Então, branca deu na questão que é recessivo, roxa é dominante. Vou pegar a primeira letra do recessivo. Aqui vai ser o Bzinho e o dominante, a mesma letra, só que maiúscula. Então, essas informações foram dadas pela questão. Tipo de semente, falou que tem a lisa, que é dominante, rugosa, que é recessivo. Peguei a primeira letra do recessivo, coloquei o Rzinho. O dominante, a mesma letra, só que maiúscula. A outra característica, falou da cor da flor. Tem flores roxas e brancas. Falou que branca é recessivo, roxa é dominante. Então, eu pego a primeira letra do recessivo, branca, o Bzinho. O dominante, que é a flor roxa, a mesma letra, só que maiúscula. Aí vamos montar aqui. Aí está falando assim, ó. Uma linhagem pura de uma variedade de ervilha de semente lisa. Lisa é o dominante. Eu sei que tem errão. Se falou que é linhagem pura quer dizer que não misturou com outro gene. Os genes são iguais. Então, eu sei que aqui vai ser outro errão, porque é uma linhagem pura. E tá falando que essa primeira planta tem a flor branca. Se a flor é branca, branca é recessivo. Recessivo tem que ser as duas letras minúsculas, os genes têm que ser iguais. Cruzou, foi cruzada com uma outra linhagem pura também, de uma variedade de semente rugosa. Rugosa é recessivo. Recessivo, ó, as duas letras minúsculas. E flores roxa. Roxa é dominante, tem que ter então um Bzão. Só que ele falou que é linhagem pura. Se é linhagem pura, eu sei que tem um outro Bzão. Linhagem pura, como eu disse, não tem mistura de genes. Aí, quando eu faço esse cruzamento aqui, olha, eu não preciso nem fazer aquela tabela, fazer noção de probabilidade. Dá para observar e já colocar direto o resultado, ó. Porque 100% dos descendentes, olha, essa primeira planta, ó, o primeiro par, ela só tem errão. Se ela só tem errão, que letra, que gene, né, seria o correto? Ó, que letra que ela vai mandar para o descendente? Errão, porque ela só tem errão. A segunda planta tem que mandar um gene também, só tem errinho. Se ela só tem errinho, só pode mandar errinho. Aí vem a segunda característica, ó. Essa daqui só tem Bzinho, então ela só pode mandar Bzinho. Essa daqui só tem Bzão, então ela só pode mandar Bzão. Porque para os descendentes, essa tem que mandar uma letra do primeiro par, essa manda uma letra do primeiro par. Manda uma letra desse segundo par, manda uma letra desse segundo par. Então, eu sei que 100% dos descendentes vão ser dessa forma. Isso daqui, ó, semente lisa e a flor vai ser roxa, porque se tiver uma maiúscula, manifesta a característica dominante.
Aí, continuando, não terminou o probleminha aí. Está falando assim na sequência. Caso os híbridos, híbridos, né? Porque são heterozigotos aqui, sejam fecundados posteriormente, então eu vou pegar esse híbrido, que é o que ele produziu, e vou fecundar ele com outro híbrido. Tá escrito assim, caso os híbridos sejam fecundados posteriormente. Então, eu vou pegar um híbrido e vou cruzar com outro híbrido. As plantas que ele obteve são todas iguais, então eu vou cruzar essas duas plantas. Ao invés de fazer a tabela, aquela tabela enorme de 16 resultados, nós podemos usar aqui noções de probabilidade. Então, o que eu vou fazer? Vou explicar como que a gente usa aqui a probabilidade. Na probabilidade, o que eu faço? Eu cruzo cada característica separado. Ao invés de achar o gameta, colocar na tabela, vou fazer assim, Vou pegar esse primeiro par, Rão, Rinho, e vou cruzar com o primeiro par de cá. Primeiro eu faço o cruzamento da semente, depois eu faço o cruzamento da flor. Eu cruzo as características separadas, tá? Então, primeiro aqui, primeira com a primeira, Rão, Rão. Primeira com a segunda, Rão, Rinho. Segunda com a primeira, vou colocar maiúscula na frente. Segunda com a segunda, Rinho, Rinho. Essa é a primeira característica. Agora, o que eu vou fazer? Vou cruzar essa segunda característica, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Então, é a cor da flor agora que eu vou cruzar. Então, primeira com a primeira, Bzão, Bzão. Primeira com a segunda, Bzão, Bzinho. Segunda com a primeira, Bzão, Bzinho. Segunda com a segunda, Bzinho, Bzinho. Aqui, gente, vou resolver por probabilidade. Eu não estou achando gameta. O que eu tinha dito no outro vídeo para vocês, quando eu for formar o gameta da planta tem que carregar um R e um B. Uma letra de cada par, um gene de cada característica. Aqui não, pode ver, R com R, R com R, R com R, R com R. E aqui é tudo B. Então, eu cruzei uma característica que é a semente, né? Se ela é lisa ou rugosa. E aqui eu cruzei a cor da flor, roxa e branca. Então, cruzei as duas características separadas. Na hora de dar o resultado, vamos ver o que está pedindo. Está assim, a proporção de indivíduos, proporção de indivíduos com semente rugosa. Para ter semente rugosa, rugosa é o recessivo. Então, eu quero que ele seja Rinho, Rinho. Recessivo, duas letras minúsculas. E flores brancas. Para ter flores brancas, tem que ser, não é recessivo também o branco? Tem que ser Bzinho, Bzinho. Então, a chance de ser Rinho, Rinho é 1 resultado em 4. Então, vai ser 1/4. Multiplicação. Vou multiplicar porque eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, na mesma planta. Então, aqui vai ser sempre multiplicação. Eu quero que a planta, o descendente, seja rugoso e branco. Para ser branco, é o Bzinho, Bzinho, né? Então, é uma chance em 1, 2, 3, 4 resultados. Então, Rinho, Rinho, uma chance em 4. Bzinho, Bzinho, uma chance em 4. Multiplicação de fração. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Uma chance em 16, que vai ser a letra A. Agora, a questão número 3. Questão número 3 vai ser um pouco mais simples. Olha, deixa eu só apagar aqui, Essa questão número 3 já vai estar falando dos tipos de gametas. Então, olha como está. A número 3. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, um não interfere no outro, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei,
podemos concluir que o indivíduo de genótipo, então foi dado, o indivíduo é Bzão, Bzão, Czão, Czinho, terá gametas. Que eu expliquei no outro vídeo, olha, quando eu quero determinar os gametas, ó, o indivíduo ó, é 2 elevado a n, o 2 é fixo e o n vai me indicar o número de heterozigotos. Eu vou substituir pelo número de heterozigotos. Esse primeiro par é homozigoto, são letras iguais. O segundo par é heterozigoto. Então, eu tenho 2 elevado a 1, porque eu só tenho um par de heterozigoto. Lembra que o heterozigoto é uma maiúscula e uma minúscula. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, quantos tipos diferentes de gametas eu vou ter? 2. Então, eu já sei que não pode ser a letra A e não pode ser a letra D. Quais vão ser esses gametas? O que eu faço? Ó, Bzão, Bzão. Se é repetido, coloca uma vez só. Se forem 2 letras iguais, você coloca uma única vez. Agora, tem o Czão e tem o Czinho. São letras diferentes. Então, eu ponho um Czão e ponho um Czinho. Qual é o gameta formado? Só seguir a setinha, ó. Bzão, Czão e o outro Bzão, Czinho. Esses são os 2 gametas formados, que é a letra C. A questão número 4. A número 4 está assim, ó. Imagine uma mulher com olhos escuros e visão normal. Já deu o genótipo da mulher para ficar mais fácil. Casa-se com um homem de olhos claros e míope. Aí vem as informações, ó. Sabendo que os olhos escuros, então tá falando aqui de olhos. Eu sei que tem olhos escuros e está falando também da visão. Eu sei que tem a visão normal. Então, ó, sabendo-se que os olhos escuros e a visão normal são determinadas por genes dominantes. Czão e aqui deu que é o hemão. Czão e hemão. Então, só tirei a informação. Olhos escuros e visão normal são determinados pelos genes dominantes. E escuro é o Czão, normal é o hemão. Aí, lá em cima, o que está falando? Se tem o olho escuro, eu sei que tem também olhos claros. Se o escuro é dominante, olhos claros vão ser recessivos. Tem a visão normal. Não citou aí que tem um homem com míope, né? Com miopia. Então, eu sei que miopia vai ser o recessivo. Visão normal é dominante. Então, quem tem miopia só pode ser recessivo. Então, eu só tirei a informação do probleminha. Não mexi, não. Eu só tirei a informação do probleminha, ó. Olhos escuros e visão normal são dominantes. Escuro é o Czão, normal vai ser o hemão. E aí citou que tem olho claro. Se o escuro é dominante, claro só pode ser recessivo. Visão normal é dominante, então está citando a miopia aí. Então, miopia só pode ser recessivo. Aí nós vamos fazer o cruzamento, ó. A mulher, já deu que a mulher vai ser Czão, Czinho, hemão, heminho, lá no começo do probleminha. E o homem, Czinho, Czinho, heminho, heminho. Esse é o cruzamento que eu vou fazer, ó. Uma mulher com olhos escuros, visão normal. Com um homem de olhos claros e míope. Essas letras, esses genótipos já foram dados aí entre parênteses. Vou fazer por probabilidade também, tá bom? Vou cruzar o primeiro par de K com o primeiro de K, que é o da cor do olho, que é o olho, né? Czão, Czinho com Czinho, Czinho. Fazendo esse primeiro cruzamento, ó, primeira com a primeira, Czão, Czinho, primeira com a segunda, Czão, Czinho, segunda com a primeira, Czinho, Czinho, segunda com a segunda, Czinho, Czinho. Cruzei esse primeiro par, deixa eu só arrumar aqui. Agora eu vou cruzar o par da visão, que é esse daqui, ó. Hemão, heminho, com par de K, heminho, heminho. Então, olha, primeiro eu cruzei
o tipo de olho, né, se é escuro ou claro, e agora eu estou cruzando o tipo de visão, se é normal ou se é míope. Fazendo esse cruzamento, primeira com a primeira, emão, eminho, primeira com a segunda, emão, eminho, segunda com a primeira, eminho, eminho, segunda com a segunda, eminho, eminho. Aí, olha, o que está pedindo o probleminha? Calcule a probabilidade de nascer uma criança. Só colocar aqui, ó. Probabilidade de nascer uma criança de olhos claros. Para a criança ter olho claro, claro é recessivo. Então, ela tem que ser Czinho, Czinho. As duas minúsculas, que é o olho recessivo. E a criança tem que ter visão normal. Para a criança ter visão normal, que é o dominante, ó, basta um emão para ela ter visão normal. Ela pode ser emão, emão ou emão, eminho. Se tiver uma maiúscula, já manifesta a característica dominante. Então, para ela ser Czinho, Czinho, ó, 1, 2 chances em 4 resultados. Vou deixar para simplificar no final. 2/4 vezes, sempre multiplicação, porque as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. A criança tem que ter visão normal. Para ter normal, tem que ter o emão, ó. 1, 2 chances, aqui não tem, aqui não tem. 1, 2 chances em 4 resultados. 2/4 também. Aí vou multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, cuidado para não somar. 4 vezes 4, 16. 4 sobre 16. Pode deixar dessa forma o resultado. Se quiser simplificar aqui por 4, isso é igual a 1/4 ou 25%, tá? Então, pode colocar 4 sobre 16, se quiser colocar 1/4, 25%, é tudo a mesma coisa, tá? Pode simplificar ou não, porque essa não é uma questão de assinalar. E a última questão, que é a questão número 5. A questão número 5, vamos fazer aqui, essa é rapidinho também. Está pedindo assim, ó. Um indivíduo de genótipo. Então, olha o número 5, ó. Um indivíduo de genótipo. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Não perguntou nem quais, só perguntou quantos tipos diferentes de gametas. É só colocar na fórmula 2 elevado a n. Essa fórmula vai me indicar quantos tipos diferentes de gametas o indivíduo vai formar. O 2 aqui eu disse que é fixo, o n é o número de heterozigotos. Um parzinho de heterozigoto, esse não é heterozigoto, ó, são letras iguais. Aqui tem uma maiúscula e uma minúscula heterozigoto, uma maiúscula e uma minúscula heterozigoto. Então, lembra que heterozigoto vai ter uma maiúscula e uma minúscula no par. Então, 1, 2, 3 pares de heterozigotos, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 tipos diferentes de gametas. A resposta é a letra C. Essa é a resolução dos exercícios. Como não dá para a gente fazer muitos exemplos, eu fiz os exercícios para que vocês pelo menos entendam e possam dar sequência depois nas outras semanas, né? Para que vocês entendam depois os outros probleminhas também que vem nas outras semanas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco dessa parte da segunda lei de Mendel, determinação de tipos de gametas, né? Qualquer coisa, podem me perguntar, mandar mensagem, me perguntar, tá? Que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!